Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós iniciamos esse evangelho falando algo interessante. Nós vimos que Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. E aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles homens da lei, aqueles homens religiosos, eles começaram a acusar Jesus. E falaram que Jesus ele era estranho. Que Jesus ele não podia se sentar com pecadores, com publicanos, com traíras, com pessoas que não eram santas o suficiente para estar com um homem que se dizia o Filho de Deus, que se dizia o Messias, aquele que viria para salvar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas nós vimos que Jesus ele começa a apresentar àqueles homens uma sequência de parábolas, uma sequência de contos desafiadores, para mostrar àqueles homens quem eles eram, e quem ele era, e quem Deus era, é e sempre será. Nós vimos que Jesus ele começa apresentando a parábola da ovelha perdida, aonde um homem, um pastor, ele tinha 100 ovelhas. E num determinado momento ele perde apenas 1% daquelas 100 ovelhas. Ele perde uma ovelhinha. Aquela ovelha se perde, aquele homem desespera, procura, busca, encontra e é festa, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. Num determinado momento nós vimos uma mulher que recebeu um dote, recebeu algo interessante, 10 moedas, 10 dracmas. Mas num determinado dia aquela mulher perdeu uma das suas moedas, 10% do que ela tinha. E aquela mulher desesperada acende a luz, começa a varrer a casa, começa a procurar diligentemente, procurar desesperadamente a moeda, encontra aquela moeda. E você com certeza está pensando, hoje nós iremos falar a respeito de um pai que tem ou tinha 2 filhos. E num determinado momento, aquele pai perde 50% do que ele tinha. Perde um dos filhos. E eu falando a respeito da dracma na última semana, eu falei, você não pode se perder. E o mais interessante é que eu estava chegando na ginástica com a minha filha e ela falou assim, pai, ontem você pregou que não podia se perder, mas eu já me perdi. Porque um dia ela se perdeu no mercado, outro dia ela se perdeu não sei aonde. E acabou se perdendo pelo meio do caminho. Ela falou, essa história está na Bíblia? Eu falei, é. Na Bíblia tem a história da ovelha que se perdeu, da moeda que se perdeu e o pai que perdeu o filho. É exatamente essa história. A criança se perdeu no meio da multidão. E ela, tá, entendi. Eu falei, nós não podemos nos perder. Nós temos que nos cuidar. Só que Jesus ele é tão lindo, tão maravilhoso, que eu acho que na hora que ele está falando a história do filho que se perdeu, ele tinha um outro foco aí também. Não somente o filho que se perdeu fora de casa, mas se é possível alguém que tem um pai maravilhoso, um pai bom, aonde tem um campo de futebol para ele todos os dias poder jogar bola, aonde ele tem bois, vacas, ovelhas, carneiros, cordeiros, que tem um lago onde ele pode pescar, aonde ele tem uma fazenda linda, aonde ele tem tudo do bom e do melhor, ainda assim se sentir insatisfeito, ainda assim se sentir mal, ainda assim não estar contente. É exatamente a história que Jesus estava falando. Porque no momento em que nós pensamos em uma ovelha perdida, em uma moeda perdida, em um filho perdido, Jesus estava falando,
tem muito mais gente perdida aí. Olha pro teu irmão e fala para ele, oh, tem muito mais gente perdida aí. Fala de novo. Muito mais gente perdida aí. Fala mais bonito, mais alto. Tem muita gente perdida aí. Eu encontrei um filho perdido dentro de casa. Vamos lá, Evangelho de Lucas, o capítulo 15, o verso 29. E saindo o pai, estava com ele, mas, respondendo ele, disse, Pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes prostitutas, mataste para ele um bezerro gordo. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas, elas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. O mais importante no que eu quero ministrar e falar com você hoje é que eu quero que você descubra quem você é. Quem você é em Deus. Porque se você for analisar esse filho aqui que chega, pai, poxa, eu estou te servindo igual um escravo todos esses anos. Pai, eu estou aqui um tempão e tu não me olhou, pai. Pai, tu não fez um bezerrinho magro para mim. Tu não fez um churrasquinho para eu me alegrar com os meus amigos. Esse filho aqui, ele estava completamente perdido dentro de casa. A gente pensa muito no filho que se perdeu e saiu pelo caminho, mas aquele cara ali, ele estava ali. Com tudo que eu acabei de falar para vocês, ele tinha uma fazenda enorme que ele podia desfrutar todos os dias. Mas ele nunca se ligou na herança, ele sempre se viu como o escravo que estava ali. Ele sempre se viu como aquele cara, eu estou fazendo o que tem que fazer, né? O meu irmão faz tudo de qualquer jeito, mas eu vou agradar o meu pai. E fazia apenas como um escravo. Nada além disso, mas apenas como um escravo. Talvez se sentindo mal dia após dia. Dia após dia, eu tenho que ir arar a terra. Eu tenho que ir cuidar das ovelhas. Eu tenho que ir cuidar dos bois. Eu tenho que ir fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho. Mas nunca pensou, poxa, vou falar com meu pai, hoje eu vou mandar matar um boi, vou mandar queimar aquela picanha, vou chamar os meus amigos e falar, pai, vamos dar uma descansada, vamos fazer. Mas ele nunca pensou nisso. E na hora que ele vai reclamar com o pai a respeito do irmão que voltou, ele vai falar, pai, tá queimando um bezerro gordo para esse cara aí, que fez tudo de errado, e eu nem um bezerrinho magro. Ele não sabia quem ele era. E o nosso maior problema nosso segundo maior problema. Os dois subiram, tá? E o nosso maior problema é que muitas das vezes nós estamos aqui, dentro da casa do Pai, e não sabemos quem nós somos. Deus está falando, entra aqui e se expressa na minha presença. Entra aqui e se entrega. Eu tenho que ir para o culto. Eu vou lá para bater cartão. Eu faço parte do louvor, né? Tem que ir, porque senão o Paulinho vai ficar triste. Deus, ele não te criou em vão. Deus, ele não te criou para ser apenas um escravo.
Deus não te criou para ser um servente. Deus, Ele te criou e num dado momento Ele te chamou para ser filho, né? João no capítulo 1, versos 10, 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, num dado momento, num dado momento da nossa vida, num dado momento da nossa história, nós éramos órfãos. Nós não tínhamos um pai. Mas Deus, olhando lá da eternidade, Ele falou: esses aí não podem ficar órfãos. Esses aí não podem ficar sem um pai. Esses aí não podem ficar sozinhos. Eles precisam de um pai. O pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. E muitas das vezes nós não entramos na presença de Deus e desfrutamos do que Ele tem para nós. Quando nós entendemos quem é o nosso Pai, quando nós entendemos quem nós somos, Deus me chamou para as multidões, Deus me chamou para fazer algo, Deus me chamou para pregar o Evangelho, Deus me fez com um chamado, Deus me fez com algo poderoso. Não tem nada que me pare, não tem palavras contrárias, não tem palavras de maldição, não tem orfandade, não tem pessoas que digam: você não vai alcançar, porque você sabe quem você é e para que você foi chamado, para que você foi criado. Nós não podemos estar na casa do Pai e falar: o outro se converteu ontem e agora já prega, já faz, já acontece, que é o que mais acontece dentro das igrejas. Essa história aí do irmão mais novo e o mais velho se repete dia após dia dentro das igrejas. E hoje eu quero trazer para você: peraí, não se sinta fora da casa do Pai. Se sinta dentro do que Deus te chamou para fazer. Você não foi apenas a relação entre o seu pai e a sua mãe. Você não foi apenas o fruto de uma relação sexual que não foi planejada, de algo que aconteceu por acaso. Jeremias, no capítulo 29, verso 11, vai falar que Deus vai falar: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Os pensamentos de bem e não de mal. Os meus caminhos para você são muito maiores. Ei, ainda antes do ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e te chamado para algo. Não pense que você foi fruto do acaso, não pense que você foi algo que aconteceu de repente sem querer. Hoje nós ouvimos que uma jovem estava grávida, aí a minha esposa foi falar com ela, uma jovem casada de 3 filhos já. Aí a minha esposa foi falar com ela e ela falou assim: poxa, a gente não planejou, aconteceu, né? Mas não é que não aconteceu, é porque lá de cima Deus já tinha planejado aquele feto que está ali. Deus já tinha algo planejado para ela. Então, aconteceu, foi um estupro. Não foi um estupro. Mas aquela criança, ela não tem nada a ver com o que aconteceu. Aquela criança ainda assim foi escolhida e chamada por Deus dentro do ventre da mãe para ser uma bênção nessa nação. Tem tantas pessoas que falam: eu sou fruto de um estupro. Não, pode ter acontecido o que aconteceu, mas ainda assim, se Deus Ele te permitiu vir a essa terra, é porque Ele tinha um plano, um projeto, um sonho para mudar a tua vida, a tua história, a vida da tua família. Não importa aquilo que você sofreu, não importa as coisas que aconteceram com você, importa com o que você vai fazer com o que te aconteceu. Hoje eu ouvi uma frase que foi: as crises, elas vêm ou para ser coveiro da sua vida, te enterrar,
ou para ser o seu mestre e te ensinar a viver e a chegar aonde Deus quer. Muitas das vezes passamos por momentos de crise, dificuldades, problemas, tempestades e aflições. É nessa hora que nós devemos nos agarrar mais ainda em Deus. Eu costumo dizer que no dia em que tentaram me dar uma banda, foi na hora que eu comecei a flutuar e a agarrar nas promessas de Deus. E Deus, ele começou a fazer e cumprir o que ele tinha para fazer na minha vida. Porque eu entendi que eu sou filho. Você precisa entender que você é filho. Aquele homem, aquele jovem, ele se achava um escravo diante do Pai. Tinha tudo ali, mas faltava o mais importante. O cara cuidava dos bois, das vacas, das ovelhas, das mulas, mas ele nunca tinha pensado: esse é o meu pai. Ele olhava: esse é o meu chefe. Deus não quer ser o seu chefe, ele quer ser o seu pai, te acolher, te salvar, te mostrar que ele te ama. E foi por isso que ele entregou o seu filho, para te dar o melhor. Quem é Deus? Essa é uma história onde Jesus, ele vai mostrar para aqueles fariseus: vocês conhecem muito bem a letra, vocês conhecem muito bem um conjunto de regras, mas vocês não fazem ideia de quem é Deus. Aqueles homens, eles conheciam tudo da Torá, da Taná, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Muitos tinham aquilo decorado, verso por verso, palavra por palavra. Podiam ditar o livro todo, mas só conhecer a letra era o que só os matava, era o que só os afastava de Deus. Conheciam os 613 mandamentos, mas não conheciam o Deus que queria fazer com que eles sintetizassem aqueles mandamentos em: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles homens, eles tinham que atrair os homens para perto de si, entender o propósito de Deus, e eles, que eram líderes religiosos, trazer os homens para ouvir, aprender e se voltar para Deus. Eles afastavam as pessoas. Eles não conheciam quem realmente era Deus. Falta de relacionamento. E era o que Jesus estava demonstrando na história daquele filho perdido. Daquele filho perdido dentro de casa. Na verdade, essa é a realidade que você e eu temos que aprender, para que nós não venhamos nos perder aqui. Para que nós venhamos entrar aqui e falar: peraí, eu sou filho de Deus. Não importa o que aconteceu ali. Muitas das vezes nós pensamos em todas as coisas erradas que nós fazemos. E aquilo ali vai nos afastando de Deus. Certa vez eu ouvi um pastor, ele estava falando a respeito do filho. O pastor estava falando a respeito do filho dele, que ele cismou de viajar. Vou viajar, não sei o quê. Só que já tinha começado as aulas. E o filho faltou a aula, foi viajar. Voltou, prova de matemática, deu ruim. O menino tirou uma nota vermelha. E de repente ele chega perto do pai, todo sem jeito, pensando: meu pai vai me matar, meu pai vai me bater. Pai, tirei uma nota vermelha. Aí ele disse que pegou o boletim do filho, olhou e falou assim: filho, posso te falar algumas coisas? Pode. Primeiramente, seu boletim é muito melhor do que o meu, muito melhor do que as notas que eu tinha.
E por causa de você ter tirado uma nota vermelha, eu não vou deixar de te amar. Então não tem problema, vou tirar umas notas vermelhas. Mas eu sei que você não vai querer tirar notas vermelhas porque você não quer me desagradar. E assim tem que ser a nossa vida com Deus. Deus ele não vai te deixar de te amar porque você pecou. Porque isso é Deus. E você não vai mudar Deus. A humanidade, com todo o seu pecado, toda a sua perversidade, ela não vai mudar a Deus. Deus ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele vai continuar sendo amor. Jesus ele morreu e se entregou pelo aquele homem que está lá fora. Mau, cruel, assassino, estuprador, pedófilo. E não importa o pecado que ele tenha cometido. Pode ser difícil para você entender isso. Mas isso é a nossa síndrome de irmão mais velho. Esse irmãozinho aí falou, esse aí não, esse aí gastou teu dinheiro com as meretrizes. Esse aí é estuprador. Mas esquece isso. Tá? Mas Deus ele ama aquele cidadão lá fora. E isso não vai mudar. Deus abomina, odeia o pecado que ele comete. O erro que ele comete. O erro que você comete, o erro que eu cometo. Ele odeia aquilo. Mas ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de desejar que nós venhamos nos arrepender e nos voltar para Ele. Para com Ele viver num céu de glória. Deus, Ele só não quer que nós pensemos, eu vou viver dissolutamente. Eu vou fazer de qualquer jeito. Deus ele vai entender que você, quando entende a posição de filho, vai dizer, eu não vou fazer mal, eu não vou fazer errado, eu não vou pecar, porque eu não quero desagradar o meu pai. O filho que ama o pai e que entende que o pai o ama, ele falou, eu não vou pecar. É simplesmente assim. Quando você entende quem é Deus, quando você entende quem é o seu pai, você começa a assumir a herança que muitos rejeitaram, a herança que muitos pegaram e correram dissolutamente, abandonaram tudo, gastaram tudo. Você vai espelhar na herança, vai querer aproveitar do que Deus tem de bom e de melhor para você. E não vai querer viver de qualquer jeito, mas viver agradando ao Pai. Quem é você? Quem é Deus para você? Ou seja, quem é Deus na sua essência? Quem você é diante de Deus? E quem Deus é? Deus quer que você se entenda como filho. E Deus quer ser o seu Pai. Não podemos viver uma vida religiosa. A Maria ela me fez outra pergunta essa semana. Ela falou, pai, por que os pastores têm que usar gravata? Eu falei, não tem. Na verdade, não tem. Eu uso a gravata para esconder meu microfone. Mas, infelizmente, muitos acham que a gravata é o que vai fazer a diferença. Porque, na verdade, não tem. O cidadão não tem que usar a gravata. Ele não tem que usar a camisa social. Ele não tem que usar o terno, o paletó, a calça social. Tem muita gente pregando de bermuda aí. Dentro dos ônibus, nas praças. E muita gente se convertendo. Enquanto outros estão aqui. Não, porque o meu terno, minha gravata é de 5 mil reais. Aí o cara acha que aquilo ali é o que vai fazer a diferença. Nada disso. O que vai fazer a diferença na vida de um homem de Deus é o relacionamento dele com Deus. É entender que Deus é o Pai dele. Que ele é o Filho de Deus. E que tudo aquilo que Deus tem é para que ele possa desfrutar. É você chegar diante de Deus e Deus falar assim, filhão,
Senta no sofá aí. Abre a geladeira lá. Pega um suco, pega uma maçã. Senta no sofá. Assiste uma TV. Fica tranquilo. Esteja diante do seu Pai. Tranquilamente. Sem pensar que Deus é um Deus assassino. Que te julga o tempo todo querendo te matar. Deus, Ele quer te trazer para perto do colo e te levar a lugares altos. Deus pode e vai te levar muito além, mas você precisa saber quem você é. Você precisa saber para que Deus te criou. E eu tenho certeza que Deus não te criou para nascer, crescer, casar, arrumar filho, morrer. Não foi isso. Trabalhar igual um louco. Deus, Ele te chamou para algo mais. Mas você precisa se entregar na presença dEle. Viver de acordo com o que Ele tem para você. O pai estava dizendo para o filho: filho, tudo que eu tenho é teu. O que você precisa? Quem é você? Quem é Deus? E agora a pergunta de Deus para você: o que você precisa? O que você precisa? Os milagres estão liberados. A palavra está liberada. O banquete está liberado. Sabe qual é o problema? Tinha uma mesa farta. Um filho estava perdido, gastando nas drogas, nos bailes das popozudas. O outro estava no meio do mato lá, capinando. Empurrando boi para lá, puxa a vaca para cá, faz isso, faz aquilo. E a mesa estava lá. Era para ele sentar, comer tranquilo. Mas ele estava preocupado em ser apenas um servo, apenas um escravo, apenas um trabalhador. Quando nós entendemos que somos filhos, nós entendemos que podemos sentar à mesa de Deus e desfrutar do que Ele tem para nós. Desfrute do que Deus tem para você. Desfrute do que Deus tem para você. Desfrute do que Deus tem para você. Ore e peça direção a Deus. Deus, para que o Senhor me criou? Eu não posso mais ficar apenas sentado nesse banco. Agora eu quero voar mais alto. Agora eu quero ir muito além. Além do que os meus olhos podem ver. Porque Jesus, Ele deixou uma promessa linda para você. Coisas maiores que as minhas vocês farão. Eu não vi nenhum de vocês ressuscitar um morto. E Jesus ressuscitou. Eu não ressuscitei nenhum morto. Se nós vamos fazer coisas maiores que Jesus, nós ainda precisamos decolar nas asas da fé. Porque tem muita coisa para a gente fazer. Eu creio que muitos mortos estão andando do seu lado. Muitos mortos estão perto da sua casa. Você simplesmente precisa falar para eles: vale de ossos secos, ouçam agora a minha voz. Deus pode e vai mudar a tua história. Num sopro, vidas serão ressuscitadas. Ministérios serão transformados. Homens que estão completamente destruídos. Jovens que estão completamente perdidos. Pais que estão separados dos filhos. Filhos separados dos pais. Mães que não amam mais os seus filhos. Voltarão a sentir o amor de Deus dentro de si. E viver a graça redentora, regeneradora, salvadora do Deus Todo-Poderoso. Através de quem você é. Um profeta chamado e escolhido.
Não seja o filho que se perdeu e foi para uma vida dissoluta. Mas também não seja o filho perdido dentro da casa do pai. Seja o filho que entendeu que o pai tem uma mesa e você pode sentar e comer de tudo aquilo. Amém? Amém. Vocês entenderam? Amém. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Maravilha! Você me ovelha, não tem jeito não. Filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, está tudo aí. É só usar, é só acessar. Você quer ser um grande pregador? Você quer ser um evangelista? Você quer ser um advogado? Você quer ser presidente da República? Você pode chegar lá. Você só precisa acreditar na promessa de Deus para você. Amém? Pedir para vocês se colocarem em pé. Declarar sobre a sua vida mais uma vez. Os milagres estão